E quem criou Deus? Essa pergunta parece simples, mas ela pode ser uma das perguntas mais profundas que um ser humano pode fazer. Porque tudo que conhecemos teve um começo. Uma casa precisou de um construtor, um livro precisou de um autor, uma pintura precisou de um pintor. Então, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Existe um problema aqui. Se alguém criou Deus, então esse alguém seria maior do que Deus. E se esse Criador também foi criado por outro ser? Quem criou esse Criador? E quem criou o Criador do Criador? Percebe o que acontece? A pergunta nos empurra para uma sequência infinita que nunca termina. Em algum momento, precisa existir um ser que não foi criado, um ser que sempre existiu, um ser que não teve começo. E a Bíblia afirma que esse ser é Deus. Mas isso nos leva a uma outra pergunta. O que havia antes de Gênesis 1? Antes dos anjos? Antes das estrelas? Antes do universo? Antes do próprio tempo? O que existia? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo, então vamos para cima. Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Quando abrimos a Bíblia, encontramos uma das frases mais conhecidas de toda a história. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas presta atenção aqui em algo curioso. Gênesis não começa explicando quem criou Deus. Não começa explicando de onde Deus veio. Não começa explicando quando Deus surgiu. A Bíblia simplesmente começa com Deus já existindo, como se sua existência fosse anterior a tudo. E é exatamente isso que as Escrituras ensinam. O primeiro versículo da Bíblia não descreve o começo de Deus, ele descreve o começo da criação. Isso significa que quando a história do universo começa, Deus já estava lá. Mas aqui encontramos um problema para a nossa mente humana. Tudo o que conhecemos teve um início. Você teve um início, eu tive um início, seu celular teve um começo, sua cidade também, o sol também, as galáxias tiveram um início. Até mesmo os cientistas dizem que o universo teve um início, mas a Bíblia apresenta Deus como o único ser que nunca começou, o único ser que nunca passou a existir, o único ser que simplesmente existe. Por isso o Salmo 90 declara: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Observe o peso dessas palavras. Antes dos montes, antes da terra, antes do mundo, Deus já existia. E não apenas existia, ele sempre existiu e continuará existindo. Foi por isso que quando Moisés perguntou qual era o seu nome, Deus respondeu: eu sou o que sou. Não eu fui, não eu serei, mas eu sou. Porque Deus não depende de nada para existir. Ele é o único ser cuja existência não foi recebida de ninguém. Mas presta atenção nisso aqui. Se Deus já existia antes da criação, os anjos também já existiam? Miguel, Gabriel, os querubins, serafins? A resposta é não. E isso surpreende muita gente, porque em Colossenses, capítulo 1, Paulo afirma que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Todas, inclusive as realidades celestiais, tronos, dominações, principados, potestades. Então, os anjos também foram criados. Houve um momento em que Miguel não existia. Houve um momento em que Gabriel não existia. Houve um momento em que nenhum querubim adorava diante do trono. Mas aqui surge uma outra pergunta. Se os anjos não existiam, por que em Jó capítulo 38 Deus fala sobre seres celestiais celebrando a criação? Ali Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Os estudiosos entendem que esses filhos de Deus são anjos. Isso significa que os anjos já existiam quando Deus estava formando a terra, mas não significa que eles existiam desde toda a eternidade. Eles também foram criados, apenas foram criados antes da formação do mundo que conhecemos. Mas existe uma pergunta ainda mais intrigante. Se os anjos não existiam, Deus estava sozinho? E a resposta é fascinante, porque a Bíblia revela Deus como Pai, Filho e Espírito Santo.
Antes da criação já existia amor. Antes da criação já existia relacionamento, já existia comunhão. Jesus revelou isso em João 17, quando orou ao Pai: glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pensa sobre isso. Antes da primeira estrela surgir, o Pai já amava o Filho. Antes de Miguel existir, o Filho já compartilhava da glória divina. Antes dos anjos adorarem, o Espírito Santo já participava dessa perfeita comunhão. Isso significa que Deus não criou porque estava sozinho, não criou porque precisava de companhia, não criou porque precisava de amor. Ele já possuía tudo isso em sua própria natureza. Mas existe algo ainda mais profundo, talvez a pergunta mais difícil de todas. O tempo já existia? Porque quando perguntamos o que Deus fazia antes da criação, nós estamos assumindo uma coisa. Estamos assumindo que existia um antes. Mas e se o próprio tempo ainda não existisse? Bom, muitos estudiosos observam algo interessante em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesse versículo aparecem os três elementos fundamentais da nossa realidade. No princípio significa o tempo, os céus significa o espaço e a terra significa a matéria. Se isso estiver correto, então o próprio tempo começou quando Deus criou. E isso muda completamente a maneira como nós pensamos, porque sem tempo não existe passado, sem tempo não existe futuro, sem tempo não existe sucessão de eventos. Por isso a pergunta, o que Deus fazia antes da criação, talvez não possa ser respondida da maneira como nós imaginamos, porque o conceito de antes depende da existência do tempo, e o tempo ainda não existia. Talvez seja exatamente por isso que Isaías registra Deus dizendo: eu anuncio o fim desde o princípio. Deus não está preso ao tempo como nós. Ele vê o começo e o fim ao mesmo tempo. Mas existe outro detalhe fascinante. Séculos depois de Gênesis, o Evangelho de João começa de forma muito parecida. João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba o que João está fazendo. Ele está voltando para antes da criação, antes das estrelas, antes da terra, antes da humanidade. E ali ele encontra Cristo. O Filho já existia, o Verbo já existia, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Nada do que foi criado passou a existir sem ele. Mas, ao longo da história, alguns estudiosos levantaram uma outra possibilidade, a chamada teoria do intervalo. Segundo essa interpretação, poderia existir um período desconhecido entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E alguns defendem que eventos envolvendo anjos e até a queda de Lúcifer poderiam ter ocorrido nesse intervalo. Outros estudiosos discordam completamente dessa interpretação. A verdade é que a Bíblia não fornece detalhes suficientes para afirmarmos isso com certeza. E justamente por isso, o tema continua sendo debatido até os dias de hoje. Curiosamente, antigos rabinos judeus costumavam ensinar uma ideia semelhante à que encontramos nas Escrituras. Eles diziam que Deus existia antes do tempo, porque foi Ele quem criou o próprio tempo. Em outras palavras, não é Deus que vive dentro da história, é a história que existe dentro daquilo que Deus criou. E talvez seja aqui que encontramos a resposta para a pergunta que abriu este vídeo. O que havia antes de Gênesis 1? A resposta bíblica é surpreendentemente simples. Antes dos anjos, Deus. Antes das estrelas, Deus. Antes das galáxias, Deus. Antes da matéria, Deus. Antes do espaço, Deus. Antes do tempo, Deus. E quando o último capítulo da história humana terminar, Ele continuará sendo Deus. Os impérios passarão, as nações desaparecerão, as estrelas envelhecerão, o universo alcançará seu propósito final, mas Deus permanecerá, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E talvez o mais impressionante de tudo não seja o que existia antes de Gênesis. Talvez o mais impressionante seja isto: o Deus que existia antes do primeiro segundo da história
conhece você hoje, conhece suas lutas, conhece suas dúvidas, seus medos, suas orações, porque aquele que existia antes da criação continua sustentando a criação, e aquele que estava presente antes de tudo começar continuará presente quando tudo terminar. A pergunta era: o que havia antes de Gênesis 1? A resposta da Bíblia é simples: não havia impérios, não havia estrelas, não havia anjos, não havia matéria, não havia tempo. Havia Deus, e Ele continua sendo Deus, hoje e para sempre. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!